Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, eu tenho visto aqui constantemente pessoas perguntando se Maria realmente é mãe de Deus e outras que dizem que Maria não é mãe de Deus. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 495, fala sobre a maternidade divina de Maria. Nós vamos ver o que gera crer na maternidade divina de Maria e o que causa não crer na maternidade divina de Maria. Mas vamos rezar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O parágrafo do Catecismo, no número 495, diz o seguinte: denominada nos Evangelhos a mãe de Jesus, João capítulo 1, versículo 1, ou melhor, João capítulo 2, versículo 1, versículo 19 e versículo 25, o Evangelho diz que Maria é mãe de Jesus. Maria é aclamada sob o impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como a mãe de meu Senhor. Ou seja, lá em Lucas capítulo 1, versículo 43, quando Maria, ainda que antes de Jesus nascer, Maria vai visitar sua prima Isabel. E ao visitar sua prima Isabel, ela é aclamada por Isabel, cheia do Espírito Santo. Você vai ver que quando Maria cumprimenta Isabel, diz Shalom Adonai, né? Quando Maria cumprimenta Isabel ao entrar na casa de Isabel, a palavra de Deus diz que Maria, ao falar, Isabel, ao escutar a voz de Maria, fica cheia do Espírito Santo. E ficando ela cheia do Espírito Santo, ela diz: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Então, quando Isabel diz, cheia do Espírito Santo, que Maria é a mãe do seu Senhor, Isabel, repleta, cheia, plena do Espírito Santo, está dizendo que Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que os judeus só chamavam Senhor a Deus. Somente Deus era Senhor. E por isso, quando Isabel diz: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor, né? Como a própria Maria disse: de onde me vem, eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, essa expressão Senhor só poderia ser dada a Deus, somente a Deus. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, dizendo que Deus Pai é Senhor. E Isabel, quando diz: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Senhor, aquele que estava no ventre de Maria no momento da visitação a Isabel, era e é e sempre foi e sempre será Senhor, Deus. Com efeito, aquele que ela, Maria, concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai. Então, aquele que Maria concebeu no seu ventre é não outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é Deus. Deus com o Pai e Deus com o Espírito. Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus. A Igreja confessa que Maria não é verdade somente, é verdadeiramente mãe de Deus. Theotokos, né? Theotokos.
mãe de Deus. Então, meus amados irmãos, não acreditar na maternidade divina de Maria traz consequências gravíssimas, como trouxeram em outros séculos, né? Nos primeiros séculos, melhor dizendo. Surge daí inúmeras heresias. Uma das primeiras, que foi no primeiro século, ebionismo. O que pregava esta heresia? Negava a divindade de Jesus, colocando Jesus no mesmo nível dos profetas do Antigo Testamento. Para eles, os heréticos, Cristo era nada mais, nada menos que o novo Moisés que deveria vir. E negavam a sua pré-existência, sua encarnação e seu nascimento virginal. Então, esta heresia, né, para eles, embora Jesus fosse o Messias, era puramente humano. Só no batismo Jesus foi ungido como Messias, ou seja, adotado como Filho de Deus. Então veja, meus amados irmãos, negar que Maria é mãe de Deus, ou seja, negar que Maria é mãe de Deus, é o mesmo que gerar heresias como essa, que nega a divindade. Negar que Maria é mãe de Deus é negar a divindade do Filho de Maria. Isso não pode acontecer, porque senão é ebionismo. É uma heresia do primeiro século que se repete, que foi liderada, né, por Ébion, um judeu no período do ano 70 depois de Cristo. Então, aí surge uma das primeiras heresias. Negar a maternidade divina de Maria gera heresias como essa. A segunda, adocionismo, que aconteceu no segundo século. Nega a pré-existência de Cristo, nega sua divindade. Veja, o adocionismo nega a pré-existência, nega que aquele filho de Maria não existia antes de tudo que foi criado. Não é eterno. Nega também a sua divindade, nega que ele não é Deus. Quando as pessoas hoje começam a negar a divindade de Maria, ressuscita todas essas heresias. O adocionismo diz que Jesus foi testado por Deus e aprovado. E sendo aprovado, né, recebeu, né, como aprovação sobre seu testamento, seu caráter de ser aprovado por Deus, recebeu, né, foi adotado como filho no batismo. Então, é um homem comum que foi testado por Deus e depois de ser testado e aprovado, no batismo ele é adotado como filho de Deus. E após a sua ressurreição, Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele é recebido em adoção na Trindade. Ou seja, só existia o Pai e o Espírito. E Jesus, depois de ser testado e aprovado como homem diante de Deus, recebe, né, a adoção à Santíssima Trindade. Isso é muito grave, meus irmãos. E tem muita gente ressuscitando essas heresias. Ali foi o adocionismo, aqui é docentismo, né? Outra heresia do segundo século. Esta heresia é cunhada da palavra grega dokesis, que significa parecer. Esta ensinava que Jesus apenas parecia ter um corpo e não era encarnado. Então veja, negava a encarnação no seio virginal de Nossa Senhora e dizia que Jesus apenas parecia, docentismo, parecia, né,
que Jesus parecia ter um corpo. Os docentistas viam a matéria como inerentemente má e, portanto, não queria acreditar que Deus poderia aparecer em forma corpórea. Ao negar que Jesus realmente não tinha um corpo, eles também negam que ele sofreu na cruz e ressuscitou dos mortos. O docentismo negava que Jesus tinha um corpo. Isso é gnosticismo. Os gnósticos negavam que Jesus tinha sido encarnado e que Jesus tinha um corpo. Isso foi tirado de um evangelho apócrifo de Pedro, né? Um evangelho apócrifo de Pedro, escrito por gnósticos, que chegava a dizer que quando o ser humano, Jesus, foi levado para a cruz, Deus, né? Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, não estava ali quando foi crucificado. Via-se um homem sendo crucificado, mas não era Jesus, porque Jesus não estava ali. O Espírito, né? A pessoa espiritual de Jesus não estava ali. Então veja, isto é gnosticismo puro. Isso tudo é consequência da negação da divindade de Jesus e da maternidade divina de Maria. Essas heresias vieram antes, né, do dogma da maternidade divina. Mas o dogma da maternidade divina veio combater isso. Surgiu também no quarto século o arianismo. Esta heresia, o arianismo, ensinava que Jesus era uma criatura e não gerado. Era uma criatura e não gerado. Ou seja, nesta perspectiva, só o Pai era verdadeiramente Deus. Ele era muito puro e perfeito para aparecer aqui na terra. Então, sendo assim, Deus criou o Filho como a sua primeira criação. Então, o arianismo diz que Jesus é criatura de Deus, a primeira das criaturas de Deus. Porque por Deus ser tão puro, ele não poderia vir aqui na terra. Isso aqui é clássico dos testemunhos de Jeová, por exemplo. Os testemunhos de Jeová dizem que só existe Jeová Deus e que Jesus é a primeira criatura de Deus, né? A primeira criatura de Deus. Isso tem alguns textos bíblicos que eles usam, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, porque senão, do contrário, o vídeo vai ficar extremamente longo, né? Já vai ficar longo e aí ia ficar ainda mais longo. Então, por isso eles acreditam que o paraíso também é aqui na terra e que Deus vai ficar lá no céu e que Jesus, a primeira criatura de Deus, governará o reino de Jeová aqui na terra. Porém, sem que ninguém vá para lá, a não ser alguns poucos que eles chamam de os anciões, né? Mais ou menos isso. Eu também não vou entrar em detalhe porque eu não sou perito em testemunho de Jeová. Ele diz também, né? O Filho eterno criado, o Filho eterno, né? Jesus criou o universo. Nós sabemos que Jesus é criador porque Jesus é o Logos, o Verbo eterno de Deus, né? Como diz o apóstolo João no prólogo do seu evangelho. No princípio era a palavra, o Logos, o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele. Por quem? Pelo Verbo, por Jesus, né? Tudo foi feito por ele. Tudo que é visível e invisível, né? Neste caso, Jesus não tem a mesma natureza divina. Ele é adotado por ter sido a primeira criatura. Isso foi gerada, essa heresia foi criada por ários, né, do Egito, no século, no ano 250 a 325 viveu esse herege. Então veja, meus amados irmãos, isso aqui são as consequências, né, consequências das heresias simplesmente por negar a maternidade divina de Maria.
Surgiu no quinto século o nestorianismo, outra heresia. Veja o que diz essa heresia. Este herege ensinava que Maria somente deu à luz a natureza humana de Jesus. Nestório nem queria que Maria fosse chamada mãe de Deus, mas, ao invés, mãe de Cristo. Então veja, aqui o nestorianismo é ressuscitado pela maioria dos protestantes. Por quê? Porque eles fazem essa divisão da natureza humana de Jesus e da natureza divina. Uma só pessoa, mas duas naturezas. E eles fazem essa divisão da natureza humana e divina. Isso é impossível, né? É o mesmo que querer unir água e óleo. Separar a humanidade e a divindade de Jesus é o mesmo que querer unir água e óleo. É impossível. A união hipostática de Jesus gera esta dificuldade e essa incapacidade de separação da natureza humana e divina de Jesus. E Ário dizia: Maria é mãe, sim, é mãe de Jesus Cristo, mas não é mãe de Deus. Como pode ser? Os protestantes fazem isso hoje. Eles dizem que Maria é mãe de Jesus, quanto homem, mas não é mãe de Jesus quanto Deus. Chega alguns perturbados a dizer: ela pode até ser chamada mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus, e Jesus é Deus, mas ela não pode ser chamada mãe de Deus, porque ela não é mãe de Deus Pai, ela não é mãe do Espírito Santo. Ou seja, é loucura total, né? Loucura total. Quando nós sabemos que, na verdade, Maria é mãe de Jesus, que é o Filho eterno do Pai, Deus com o Pai e o Espírito Santo. E isso é impossível de se dividir. Este herege, Ário, sustentava que Jesus era, na verdade, duas pessoas distintas, e somente o Jesus humano estava no ventre de Maria. Veja aí. Se isso fosse verdade, então Jesus não era o Deus encarnado quando estava no ventre de Maria. Então, protestante faz isso. Protestante faz isso. Eles dizem que aquele que estava no ventre de Maria era Jesus, mas não era Deus. Porque Maria não pode ser mãe de Deus. Ela não pode ser mãe de Deus Pai. Porque Deus Pai não foi encarnado, Mas Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou. Deus se fez carne na pessoa de Maria, no ventre de Maria. Então, esse Nestório, de Antioquia, era bispo de Constantinopla em 428. Então, negar a divindade e a maternidade divina de Maria, negar, melhor dizendo, a divindade de Jesus, negando a maternidade divina de Maria, é o mesmo que dizer que Jesus não é Deus. Surgiu outra heresia também no quinto século, que é eutiquianismo ou monofisitismo. Esta heresia ensinava que a humanidade de Jesus foi absolvida pela sua divindade. Ou seja, existia a pessoa do Cristo com a natureza humana e a natureza divina, e a natureza humana de Jesus tinha sido subjugada, tinha sido sufocada pela sua divindade. Esta heresia é naturalmente monofisita, derivada de duas palavras gregas, mono, que significa um, e physis, natureza. Ou seja, esta heresia afirmava que Jesus tinha uma única natureza, que não era divina nem humana, era uma terceira natureza. Então veja
Veja que coisa terrível. Ela dizia que Jesus não era nem humano e nem divino, né? Não tinha nem a natureza humana nem a natureza divina, mas Jesus tinha uma outra natureza, uma natureza diferente da natureza humana, dos seres humanos, e diferente da natureza divina, ou seja, uma terceira natureza, onde a natureza divina de Jesus tinha subjugado a natureza humana e, consequência disso, tinha gerado-se uma outra natureza, uma terceira natureza que não era nem humana e nem divina. Meus amados irmãos, isto tudo é fruto da negação de um dogma católico chamado a maternidade divina de Maria, ou seja, Theotokos, mãe de Deus. Então, o líder dessa heresia era Eutix, de Constantinopla, também, no ano 380 a 445. Surgiu no sétimo século, outra heresia, consequência da negação da divindade de Jesus, melhor dizendo, da maternidade divina de Nossa Senhora. Esta heresia surgiu, na verdade, em resposta à heresia monofisista, que eu acabei de falar, mas também ensinou algo que negava a doutrina católica. O nome é derivado de uma raiz grega que significa uma vontade. E o monoteísmo ensinava que Jesus tinha duas naturezas, mas que Jesus tinha apenas uma vontade. Então veja, a outra, né, negava a comunhão, podemos assim dizer, a união hipostática das duas naturezas. Dizia que a natureza divina tinha subjugado a natureza humana. Esta heresia aqui já diz o contrário, né? Dizia que Jesus tinha duas naturezas, mas que Jesus tinha uma só vontade, apenas uma vontade. Em vez de ter duas vontades cooperativas, a vontade humana e a vontade divina, né, unida em comunhão plena na união hipostática de Jesus, eles diziam que Jesus tinha uma única vontade, que negava a vontade, que negava a cooperação das vontades de Jesus, uma divina e uma humana. Jesus tinha uma energia divina humana. Olha, Jesus tinha uma energia divina humana. Meus amados irmãos, isso são heresias que chegam a dar nó na nossa cabeça. Isso tudo consequência da negação de um artigo de fé da doutrina católica, a maternidade divina de Maria. Essas heresias, todas elas são ressuscitadas nas doutrinas atuais. Por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo não diz que Jesus é Deus. Ele diz que Jesus se tornou um espírito perfeitíssimo, completamente iluminado, depois de inúmeras reencarnações. Ele atingiu o pico, o ponto máximo de iluminação, a ponto de não necessitar mais reencarnar. E por este motivo, ele não é Deus, mas por esse motivo, por evoluir tanto a chegar à perfeição, ele pode ser chamado de Deus, mas ele não é Deus. Então veja, meus amados irmãos, as heresias, elas ainda estão aqui no nosso meio. Elas estão disfarçadas, mas elas estão aqui. Tudo isso consequência da negação da maternidade divina de Maria. Lógico que no início
não foi simplesmente negar a maternidade divina de Maria, mas negar pontos deste dogma, como Maria ser mãe de Deus, como Jesus ser plenamente Deus e plenamente homem, né? Ser uma só pessoa em duas naturezas, como negar a pré-existência de Jesus, que Jesus existia antes de todas as coisas ser criada, negar que Jesus foi gerado e não criado, né? Então o nosso credo, o credo niceno-constantinopolitano, né? Que é o credo que fala da nossa fé nos primeiros séculos, né? Eu não vou achar aqui agora, mas diz assim: Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, né? Todas as coisas foram feitas. Então, meus amados irmãos, negar a maternidade divina de Maria é ressuscitar as heresias que combatiam a pessoa de Jesus Cristo, que dizia que Jesus não era Deus, que dizia que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é uma pessoa divina, que é Jesus, não tinha se encarnado, é dizer que Jesus era apenas um homem, ou apenas um profeta, ou alguém que evoluiu. Isso tudo consequência da negação de um dogma que é o Theotokos, ou seja, a mãe de Deus, Maria, mãe de Deus. A Igreja Católica confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E isso não pode ser mudado. Gostem de Maria ou não gostem de Maria, ela foi e sempre será mãe de uma pessoa da Santíssima Trindade que se fez carne e que veio habitar no nosso meio. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, 100% Deus e 100% homem, na união hipostática, que não pode ser desfeita jamais. Por isso, o evangelista João, no Apocalipse, no capítulo 5, diz, em uma de suas visões, que ele vê diante de Deus, né, à direita de Deus, o Cordeiro como que imolado. Ou seja, lá no céu, Jesus Cristo está com o mesmo corpo que andou aqui na terra, porém glorificado após a sua ressurreição, mas é o mesmo corpo. Quando nós chegarmos lá, nós vamos encontrar Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ainda sendo filho de Nossa Senhora. Quer alguém goste, quer não goste, esta é uma verdade imutável da fé católica e Deus nos abençoe por isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curte o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com teus amigos, né, principalmente aqueles que negam o dogma da maternidade divina, e vamos ajudar a evangelizar. E deixa aí teus comentários se você tem alguma dúvida, deseja saber mais alguma coisa. E a respeito das heresias, eu fiz o resumo dos resumos. Você pode procurar cada uma delas aí nas redes sociais e você vai encontrar. Deus abençoe.